Boa noite, amados irmãos, mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias no temível livro de Apocalipse. Pode abrir assim, não vai sair nenhum dragão, nem besta. Apesar de que nós vamos falar deles hoje. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Nessa noite nós estamos começando uma nova série de pregações. A gente costumeiramente, você que nos visita, pregamos em séries de sermões. Então, normalmente a gente expõe um livro menor ou um bloco de argumento de algum livro da Bíblia. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite, ou pelo menos começar a fazer. Nós vamos começar aqui no capítulo 20 de Apocalipse, vamos até o capítulo 22, último verso, e estudar então e pensar no que Deus tem para nós nesse último bloco do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Do verso 1 ao verso 6 está aí projetado para que você também possa acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca, nem na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Amém. Apocalipse dá um medo na gente, né? A gente vai lendo e não vai entendendo nada, e aí fica meio apavorado, né? Mas preocupa não, vamos orar mais uma vez para pedir para Deus abençoar a gente aqui nessa noite, que a gente possa, Ele possa lançar luz sobre nós e a gente possa entender então a palavra dele. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra foi lida, Deus, e a tua palavra sempre desafia os nossos corações, ela sempre traz cura, ela sempre transforma, ela sempre traz vida. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite, nessa hora, nesse lugar, ó Pai, o Senhor traga vida, cura, transformação. Pai, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo fale ao mais profundo dos nossos corações. E que o Senhor traga luz para que nós possamos entender a tua palavra. E pela tua misericórdia, o Senhor me use como teu instrumento nessa hora, Pai. É assim que nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente entender o livro de Apocalipse, ou qualquer mensagem que está contida no livro de Apocalipse, há algumas coisas que nós precisamos entender antes. E aí é por isso que, sem entender essas coisas, às vezes a gente lê o livro de Apocalipse e a gente fica meio perdido e fica pensando que pode pular esse livro porque não tem importância, quando não é a verdade. O livro de Apocalipse é um livro extremamente importante. Algumas coisas que nós precisamos entender. Quem escreveu foi o apóstolo João. E o apóstolo João não escreveu para nós hoje. Ele escreveu para 7 igrejas da Ásia, que está lá logo nos primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver essas 7 igrejas. Ele escreveu numa época de tremenda perseguição, tanto é que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho de Jesus. Ele escreveu
numa época que tinha um imperador chamado Domiciano, Titus Flávios Domiciano, e ele começou uma grande perseguição pelos cristãos. Aí o que acontece? Por causa disso tudo, o livro de Apocalipse foi escrito para que alguém que não fosse cristão não entendesse. Olha que beleza. Então sim, ele é um livro codificado. Olha que beleza. É por isso que a gente lê e não entende. Ele realmente não é um livro que foi escrito para que qualquer um pudesse pegar, ler e entender. Porque ele estava preso na ilha de Patmos, estava escrevendo essa carta, que ela tem características de carta, enviando então esses escritos para as igrejas da Ásia Menor. E a ideia é que se algum soldado romano pegasse e lesse, João está doidão, não tem problema não, pode mandar entregar esse negócio aí, que isso aqui não tem nada com nada. A ideia era essa realmente. E aí tem outro detalhe. João escreveu essa carta com um objetivo claro: mostrar que Jesus triunfa sobre todas as coisas. E porque Jesus triunfa sobre todas as coisas, nós também triunfaremos. É por isso que eu coloquei essa citação de Murray aqui, que diz assim: o livro foi escrito por João para fortalecer a fé e a coragem dos seus irmãos em Cristo, para encorajá-los na batalha contra o mundo e para ajudá-los a dar testemunho do único e verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembra, época de perseguição, o evangelho não poderia ser pregado, ninguém poderia dizer: olha, vai ter reunião lá no Petrópolis, domingo à noite, viu? Não tinha nada disso não. O pessoal era escondido, falou que era cristão, morria. Era assim que funcionava nessa época, por volta de 90 depois de Cristo, certo? Tem outro detalhe muito interessante no livro de Apocalipse que nos dificulta a entendê-lo. Diferente de qualquer outro escrito, o livro de Apocalipse ele foi escrito em ciclos. Por 7 vezes a mesma história foi contada. É isso mesmo. Por 7 vezes a mesma história foi contada, só que a cada vez que essa história era iniciada e terminada, pontos diferentes, personagens diferentes eram abordados do todo. Alguém aqui já viu aquele filme O Ponto de Vista? Acho que chama isso, Ponto de Vista. É um atentado que tem contra o presidente dos Estados Unidos no Vaticano, e aí o filme mostra, ele conta a história, a mesma história por 6 vezes, só que explorando personagens diferentes. Uma hora conta na ótica do repórter, outra hora conta na ótica do segurança, uma outra conta na ótica do terrorista. E aí, quando você vê todos os 6 pontos de vista, a história se complementa e ela faz um todo, um geral. É mais ou menos isso que acontece no livro de Apocalipse. A história é recontada por 7 vezes. E em cada vez, essa história tem início, meio e fim, e ela explora pontos de vistas diferentes. Tá certo? Confuso, não é? Aí você pensou, então é por isso aí, estou sabendo, era por isso então. Então não sou doido não. Não é doido. Realmente existe essa peculiaridade no livro de Apocalipse. Então são 7 sessões, elas são divididas dessa forma aí que você está vendo, e nós vamos pensar nessas próximas semanas, na última sessão, Apocalipse 20, 21 e 22. Tá ok? Então agora nós vamos para o nosso texto. A primeira coisa que a gente percebe em Apocalipse 20 é o seguinte: diz assim o texto no verso 1 e no verso 2: vi descer dos céus um anjo, trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O que acontece? O que está acontecendo aqui é que a história está começando a partir do capítulo 20, mostrando o fim de Satanás. O capítulo 20 vai mostrar isso. Até então, no livro de Apocalipse, não era relatado o que acontecia com Satanás. Então, no capítulo 20, isso vai mostrar o que é que vai acontecer com ele, o que está guardado para ele. Mas como está começando a história, a gente precisa entender quando na história
é que esse anjo veio e acorrentou a antiga serpente. Quando na história isso aconteceu? Isso aconteceu com a vinda de Jesus. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele não só morreu pelos nossos pecados, ele não só nos perdoou, ele não só se entregou como Cordeiro Pascual por nós, mas ele estabeleceu o reino dele. Ele estabelece o reino dele. Ele estabelece o reino dele. E como estabelecimento do reino de Jesus no mundo, acontece uma coisa: as trevas são acorrentadas, presas. Elas são presas. É por isso que quando Jesus estava caminhando, acontecem algumas coisas que não são narradas nos evangelhos. Por exemplo, em Mateus 12, 29, diz assim: quando os fariseus acusaram Jesus de estar expulsando o demônio em nome de Belzebu, aí Jesus vai e responde assim: como é que pode alguém entrar na casa de um valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está mostrando, olha só, eu não tenho nada a ver com Belzebu, eu não tenho nada a ver com Satanás. Como é que pode eu entrar na casa de um valente e roubar ele sem antes amarrar ele? Porque foi isso que eu fiz, Jesus está falando para eles. Foi isso que eu fiz. Eu amarrei o inimigo, eu o prendi, eu acabei com as forças dele. E é por isso que eu falo com quem tem autoridade. Os discípulos, lá em Lucas, quando eles saíram os 70 estavam voltando, lá em Lucas 10, 17 e 18 diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas eles lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Que é o que está sendo narrado aqui no capítulo 20. Satanás está sendo preso, essa mesma imagem. Em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em Apocalipse 12, que é um texto paralelo a esse de Apocalipse 20, diz que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo. O que tem a ver tudo isso aqui? Tem a ver o seguinte: nós, cristãos, não precisamos temer a Satanás. Não precisamos. Satanás está acorrentado e preso. Mas se ele está acorrentado e preso, como que ele atua no mundo hoje? Quer dizer que ele não atua? Não, ele atua. É porque ele está preso com um propósito claro, de não impedir mais, de não enganar mais as nações. Ele não pode impedir mais a propagação do Evangelho. É o que diz lá no verso 3. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Meus irmãos, algumas coisas que a gente precisa perceber aqui. Quando Jesus vem ao mundo, nós estamos falando de alguém que é rei. De alguém que é rei. Nós não estamos falando de um filho poderoso de Deus, de uma espécie de Hércules que se faz forte e vem lutar a favor da humanidade. Não. Nós estamos falando do próprio Deus que se fez carne e veio ao mundo com o objetivo claro de morrer, de pagar o pecado daqueles a quem o Pai havia elegido. Daqueles a quem o Pai havia escolhido para a salvação. Mas ao fazer isso, Jesus também estabelece o seu reino. Jesus também estabelece o seu reino. E ele mostra para Satanás quem ele é. Você já viu algumas peças ou alguns filmes que ficam mostrando como se Jesus e Satanás estivessem assim, brigando? Não tem esse negócio não, gente. Satanás perto de Jesus é uma lagartixa. É nada, é uma formiga, uma barata, é qualquer coisa parecida com isso. Não tem briga, porque você está falando com Deus. Você está falando com aquele que é dono de todas as coisas, com aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então não existe briga, rixa, porque eles não estão em posição, em pé de igualdade. Eles não estão em pé de igualdade.
É por isso que existe uma vitória sobre o dragão, e essa vitória já começou quando Jesus inaugura o seu reino, quando ele vem à terra pela primeira vez. Os 1000 anos começam ali existe uma grande discussão sobre essa questão do milênio. O que acontece? Os 1000 anos não se trata de um número literal. Nenhum número de Apocalipse é tido como literal. Todos eles são simbólicos e significam alguma coisa. Existe uma dificuldade porque a primeira vez que a palavra milênio aparece na Bíblia é nesse texto de Apocalipse 20. Em nenhuma mais parte da Bíblia aparece essa palavra no grego milênio. Apesar de Salmos e Pedro dizer que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos, não é a mesma palavra. Mas é no sentido figurado, que significa o quê? Significa que há um tempo longo e determinado, ele tem um fim, desde que Jesus veio pela primeira vez e quando ele vai voltar pela segunda vez. Nós cantamos aqui, vem Senhor Jesus, você é o alfa, o ômega. Será que é Maranata? Maranata significa isso, né? Vem Jesus. Será que nós realmente cantamos isso querendo isso? Jesus, volta agora, Jesus. Volta agora, eu estou ansiando a sua volta. Nós cantamos isso aqui. Nós queremos que o Senhor volte o quanto antes, para que o teu reino, enfim, seja plenamente e totalmente estabelecido. Porque o reino de Jesus ainda não foi totalmente estabelecido. Vai acontecer na segunda vinda. Nessa primeira vinda, ele amarra Satanás, prende ele lá e faz. O negócio é o seguinte, Satanás. A proclamação do meu evangelho, ela vai acontecer. A proclamação da minha mensagem, ela vai acontecer. E você não vai poder impedir. E você não vai poder impedir. Então, o milênio trata-se do período em que começou quando Jesus veio e terminará quando Jesus voltar pela segunda vez. Pela segunda vez. E nesse período, Satanás está preso, impedido de impedir a proclamação do evangelho. Ele vai ficar durante esses 1000 anos o tempo todo preso? Não. Não. Diz lá no fim do verso 3 o seguinte, olha, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Você sabe o que isso significa, gente? Que no finzinho dos 1000 anos, esses últimos dias dos quais a gente já vive, nós vivemos os últimos dias. No finzinho desses últimos dias, Satanás será totalmente solto e vai poder fazer o que quiser. Então, se você está achando que está ruim, vai piorar demais da conta. Vai piorar demais da conta. Mas espera aí, antes da gente ficar com medo, vamos pensar em algumas outras coisas aqui. Calma lá. Vamos pensar em outra coisa aqui. Nós temos a vitória do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela não pode ser parada, ela não pode ser suprimida, ela não pode ser impedida de alcançar, porque ela é poderosa demais ao ponto de aprisionar o inimigo maior para que isso não aconteça. É por isso que nós, enquanto cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, devem pregar a mensagem do Evangelho com urgência. Gente, imagina o seguinte, está acontecendo o seguinte, uma grande guerra está acontecendo. E aí um general diz o seguinte, olha, nós não temos soldados suficientes para salvar todo mundo. Nós vamos mandar uma primeira tropa para impedir que o inimigo avance a nossas terras. E enquanto essa primeira tropa fica ali segurando o máximo que puder, a gente vai sair gritando aqui para todo mundo para correr para o lado sul, porque lá é o lugar mais seguro. Você está nesse contexto, o que você faz? Eu não vou nem para lá nem para cá, vou ficar quieto aqui parado esperando. Porque é esse o contexto, é isso que está acontecendo. O anjo está aqui segurando o inimigo, não permitindo que ele
impeça a proclamação do Evangelho. Mas para quê? Para que a sua igreja proclame o Evangelho. Para que aqueles que se dizem cristãos, então preguem o Evangelho, porque esses são os últimos dias. Mas a nossa perspectiva de último dia, ela é tão futurista, ela é tão distante, ela é tão longe, que nós dizemos assim: eu não estou preparado o suficiente, eu não tenho condições de fazer isso. Gente, tem pessoas que têm 40 anos de igreja e ainda continuam se preparando e não se dizem capazes de pregar o Evangelho. Agora eu te pergunto, tem bala vindo de lá e tem pessoa que você ama para salvar de cá, você vai ficar nesse argumento? Você vai ficar falando assim: eu não sei se eu posso. Meu amigo, você vai falar o que você dá conta de falar, do jeito que você sabe falar, como você vai falar, porque é preciso que você fale para que aquela pessoa entenda e conheça a salvação. É algo que é urgente, e outra coisa, é algo que é garantido. Olha que maravilha. Até que você pregue, ninguém vai te impedir de pregar. É por isso que, Jesus diz lá no Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O que significa isso? Que Ele é o Rei. Ele é o Rei, é Ele quem manda. Foi dada toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é a urgência da mensagem do Evangelho de Jesus? Não percam tempo. Não percam tempo. Gente, eu estabeleci o meu reino, eu mostrei quem eu sou, eu prendi o inimigo, a Satanás, ele está aqui debaixo do meu pé preso. Agora é o seguinte: vai, começa a falar, começa a discipular, começa a batizar, começa a ensinar, porque isso é urgente. Nós estamos em momentos de guerra, nós estamos nos últimos dias, o mundo pode acabar a qualquer momento. Vai nada. Na nossa perspectiva está tão longe, está tão distante. Se nós tivéssemos plena certeza, olha aqui para mim, plena certeza, absoluta, o mundo vai acabar amanhã meio-dia. A única esperança de salvação, todo mundo vai morrer, é inevitável, todo mundo vai morrer. Agora, a única esperança que existe é a mensagem do Evangelho, porque ela ultrapassa a morte. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela ultrapassa a morte. O mundo vai acabar amanhã meio-dia. O que você vai fazer? Você vai sair ligando para todo mundo, você vai mandar mensagem, você vai nas pessoas que você mais ama. Você não vai fazer isso? Mas eu estou magoado. Eu não quero nem saber se eu estou magoado. O mundo vai acabar amanhã meio-dia. Eu não tenho tempo para mágoa. Eu não tenho tempo para ter rancor no coração. Eu não tenho tempo para ter ódio daquela pessoa porque ela falou isso ou deixou de fazer aquilo. Eu não tenho tempo para esse tipo de coisinha. Eu preciso pregar o Evangelho logo, porque é a única esperança de vida. Então não dá para eu ficar parado, me perdendo em coisas aqui, em obstáculos tão pequenos, que não é a esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Eu preciso proclamar, eu preciso falar, eu preciso levar, porque essa é a mensagem de esperança, e é a única mensagem. E Deus já garantiu a vitória para nós, gente. Você quer coisa melhor que entrar numa guerra sabendo que você vai vencer? Deus já garantiu a vitória para nós. Mas nós nos perdemos tanto em nossos pecados, nós nos perdemos tanto em nossos relacionamentos falhos, nós nos perdemos tanto em nossa relação com Deus, e a gente vira e fala assim para Deus, se você ainda não se entregou completamente ao Evangelho de Jesus, várias vezes eu já ouvi isso de muitas pessoas: não é a hora ainda não. Sabe, eu sei que eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Como eu sei.
Eu sei. Mas sabe o que que é? Ó, tem coisa que eu preciso deixar de fazer antes. Ó, tem coisa que eu, sabe, eu sei, vai chegar o dia, sabe, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que eu vou me entregar realmente a esse evangelho. Mas a hora não, sabe, pastor, agora não. Eu não posso, agora não. Se você soubesse como você está vivendo os últimos dias. Se você soubesse que o mundo pode acabar, não vai nem chegar meio-dia de amanhã. Mas a gente vai protelando. Alguém aqui está querendo que Jesus volta hoje? Eu não vou pedir para levantar a mão para não ser constrangedor, mas é possível que se a gente fale. Quem quer que Jesus volta hoje? Não ouvi não. Quê? Voltar quem? Essa ansiedade, ela não é real no nosso coração, ela não é sincera, ela não é verdadeira, apesar de já sermos vitoriosos em Cristo. Mas a falta de consciência de vitória, a falta de consciência da conquista da guerra, a falta de consciência de ter a vida eterna, nos faz querer ficar aqui o máximo. É capaz que se Jesus viesse com o ventilador, a gente ia ficar agarrado aqui, ó. Mesmo Jesus dizendo, sou eu, infeliz, pode largar o banco aí que sou eu. Não, Jesus, agora não, vou na outra. Entenda isso, amado. Hendricks diz o seguinte, a respeito da prisão de Satanás, ele é incapaz de impedir a expansão da igreja entre as nações por meio de um programa missionário ativo. O que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, quando a igreja se propõe a pregar, nenhuma força das trevas vai impedir que isso aconteça. Quando a igreja do Senhor se propõe a levar esse evangelho, nada vai impedir que isso aconteça. Quer uma prova disso? Há uns 10 ou 15 anos atrás, se eu não me engano, houve um plano missionário, uma questão mundial, fizeram uma coisa chamada Janela 10x40, países inalcançáveis. E aí houve um grande foco de missões nesses lugares. Lugares onde o evangelho não poderia ser pregado, onde não poderia ter Bíblia, onde não poderia fazer isso, fazer aquilo. Principalmente na Índia, na China e naquela região por ali. Você sabe onde é que a igreja do Senhor mais cresce hoje, a igreja cristã? Nesses lugares. Mas lá não é proibido pregar o evangelho? É, mas é lá que floresce. Porque mesmo que o evangelho seja proibido de pregar por homens, ele não pode ser impedido por nada, porque a vitória da mensagem do evangelho, ela já foi garantida por Cristo, e quem poderia impedir está aqui, ó, presinho, amarradinho, quietinho, igual cachorro. Porque o rei chegou. O rei chegou. O rei chegou. Eu trouxe uma cena de um vídeo que eu queria que você visse essa cena. Volume aí para nós, Gilmar.当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的基督徒，他们的血和力量，这是有这个时候最需要的。
Essa é uma cena de Bíblias chegando contrabandeadas lá na China. Eu não sei se você viu, mas as pessoas pegavam a Bíblia e elas começavam... Eu não sei por que as cheiravam, para ver se era de verdade, o que era. Mas a alegria, a empolgação de que agora a mensagem da cruz, a mensagem de esperança, a verdadeira mensagem, aquilo que é a única coisa que pode realmente trazer vida, havia chegado até aquelas pessoas. Existem outros vídeos assim, acontecendo em tribos na África. Existem relatos, como por exemplo, do missionário Ronaldo Lidório, quando ele traduziu pela primeira vez o primeiro evangelho nas línguas dos cocombas, e a festa que eles fizeram, porque pela primeira vez eles poderiam ler a mensagem do Salvador deles, na língua deles. Mas a gente vai se perdendo em mesquiaria, em pecadozinho, em nananã, em nananã, em nananã, e a gente vai esquecendo o que realmente isso significa. Uma mensagem salvadora. A única mensagem de esperança que eu e você poderíamos ter. Quem quer que Jesus volte hoje? Não precisa levantar a mão, não. Quem quer que Jesus volte hoje? Já pensou nisso? Jesus está dizendo para você, olha, eu morri na cruz por você. O medo que você deveria ter é da morte eterna. De viver no inferno eternamente, para a gente falar de maneira bem clara. Mas Jesus diz, eu morri na cruz por você. E porque eu morri na cruz por você, você não precisa ter medo da morte. Porque a vida eterna, eu te dei. Aí Jesus diz assim para nós, agora, portanto, diante disso, vão e levem essa mensagem. Deus, mas e Satanás, como é que faz? Satanás está preso aqui, ó. Pode ir sossegado. Estou segurando, fica olhando aqui para você ver. Estou segurando ele aqui. Pode ir, ninguém vai impedir vocês de fazer isso. Ninguém vai impedir vocês de fazer isso. Ah, Deus, mas até para o fulano. Fulano não, né? Fulano pode passar. Até para o fulano. Porque Jesus morreu por você. E você talvez seja pior que esse fulano aí. E Jesus morreu por você. E te deu a vida. Terceiro ponto, a vitória dos santos. Quem é os santos? Não é o time do Robinho, não. Até porque empatou hoje, né? Não ganhou. Santos somos nós. São aqueles que foram declarados santos. Nós não somos santos, é óbvio que não. Mas Jesus, quando morre na cruz e nos dá a vida eterna por graça, Ele nos declara santo diante de Deus. E aí diz o verso 4, 5 e 6, olha só. A visão de João. Vi tronos em que se assentavam aqueles que havia sido dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem tinham recebido sua marca, nem na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que João viu e o que ele está transmitindo para aquelas igrejas lá da Ásia Menor e que serve para nós hoje aqui é o seguinte, olha, aqueles que morreram por causa do Evangelho de Jesus, porque foram perseguidos por causa do Evangelho de Jesus, eu estou vendo esses assentados com o Pai lá no trono. Eles estão compartilhando do reinado de Jesus, porque Jesus os declarou santos, então eles como santos estão lá assentados, à destra do Pai, reinando, durante esses 1000 anos, ou seja, meu irmão, morri hoje, o que aconteceu comigo? Estou num tronão lá do lado de Jesus.
Eu não mereço. Mas Ele me declarou santo. Durante esses 1000 anos, durante o tempo em que Jesus veio, e até o tempo que Ele irá voltar, aqueles que morrerem, experimentarão a primeira ressurreição, que é estar com Cristo imediatamente. Imediatamente. Agora, e aqueles que se entregaram à marca da besta? Vamos lá, o que é essa marca da besta, né? A gente precisa definir isso antes. A marca da besta, gente, ela não é um chip, não é tatuagem. O que mais que já falaram aí? Figurinha. Você sabe por que não é nada disso? Porque a marca da besta é algo que existia naquela época. Em 95, 90 depois de Cristo, tinha chip naquela época? Tinha nada disso naquela. Lembra, João está escrevendo estas palavras aqui para alguém que vivia em 90 depois de Cristo. Tem chip naquela época, gente? Não estou dizendo que é para você pôr o chip na mão, não. Eu sei que tem gente que tem medo aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é isso que é a marca da besta. O que é a marca da besta, então? A marca da besta, a besta levava ou desviava os humanos para adorar ao anticristo. Ou seja, a marca da besta no livro de Apocalipse, ela é instrumento de adoração da besta, ou é o anticristo no meio do povo. Vamos tentar ser bem simples aqui. A besta é representada pelo anticristo. E o que é o anticristo? É tudo aquilo que é anticristo. É simples assim mesmo. O anticristo não vai ser uma personalidade que vai se levantar no meio do povo e etc e tal. Não. Pode até surgir uma personalidade que se levante no meio do povo para perseguir os cristãos, como já aconteceu ao longo da história várias vezes. E várias vezes os homens de Deus disseram: olha, esse é o anticristo. Porque de fato, naquele momento da história, ele estava exercendo a função de anticristo. Mas não é uma figura em si. Não é uma figura em si. O anticristo é tudo aquilo que é anticristo. É simples assim. É simples assim. Então, se eu sou um adorador da besta, e aí vamos lá as marcas, né? Por que fala da testa e da mão? Há uma simbologia nisso. A testa tem a ver com os nossos desejos, pensamentos, realizações. E as mãos têm a ver com as nossas ações. Ou seja, se eu penso e faço conforme a besta, eu tenho a marca da besta. Ué. Agora, se eu não penso e não faço conforme a besta, é porque eu sou marcado por quem? Por Jesus Cristo. Porque eu tenho a marca de Jesus Cristo. Eu fui marcado e selado por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então, peraí, deixa eu entender direitinho. Quer dizer, então, que se eu viver conforme os padrões deste mundo, pelo menos aqueles que são contra Cristo, eu sou um adorador da besta e eu tenho a marca da besta? Tem. É isso mesmo. Então, para eu não ter a marca da besta, o que eu preciso? Viver conforme a marca de Cristo. Viver conforme a marca de Cristo. E esses que vivem conforme Cristo, o que vai acontecer com eles? Vão reinar durante esses 1000 anos. Pelo menos aqueles que estiverem nesse período, né? Porque se Jesus voltar hoje, os 1000 anos acabam hoje. Entendeu como é bem mais simples do que parece? Não tem negócio de que vai vir um extraterrestre, a gente vai voar e vai marcar e tal. Não tem nada disso, gente. A questão é, se eu vivo conforme Cristo, então eu estou marcado pelo selo de Cristo. Porque viver conforme Cristo é uma consequência natural de alguém que foi marcado por Ele. Se eu vivo conforme o mundo, ou seja, anticristo, então
eu estou vivendo conforme a besta. E eu tenho a marca da besta, porque eu penso e faço como a besta. E aí você é o quê? Um besta. Entenda isso, gente. Mas aí, a vitória é dos santos. Aqueles que não têm a marca da besta, que não possuíram a marca da besta, que não disseram sim para o anticristo, mas disseram sim para Jesus, ainda que tivessem que ter sido decapitados. Olha só o que o texto está dizendo. De pessoas que morreram por causa do evangelho de Jesus. Aonde é que essa galera estava? No céu, reinando tranquilo, sossegado, porque eles são mais do que vencedores. A vitória deles ultrapassa a perspectiva de conquista que nós temos neste mundo aqui. Ela vai muito além do que qualquer pessoa que a gente olha aqui e fala: olha, esse aí é um vencedor, hein? Rapaz, a minha vitória vai muito além do que qualquer atleta olímpico pode conseguir, ou do que qualquer homem de negócio possa conseguir. A minha vitória, ela ultrapassa qualquer compreensão que diz respeito a esse sentido. E é por isso que eu sou mais do que vencedor, ainda que esse mundo olhe para mim e diga que eu sou um perdedor. O texto que a gente leu de Romanos no início desse culto. Para o mundo nós somos ovelhas como se estivessem levados ao matadouro. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui. A maior dificuldade que a gente tem, amado, é porque nós realmente não temos fé. Nós não temos fé. Esse é o ponto. A mensagem é bonita, ela é bacana, ela põe fogo no nosso coração, ela traz alegria ou ela traz constrangimento, mas ela mexe com a gente. Mas na hora da gente viver ela, falta fé. Vem cá, será que Deus é... Esse negócio de Deus é assim mesmo? Mas... se Deus não for assim, será que Ele criou mesmo, tudo, sim, sério? Será que Deus, sabe, e a gente vai colocando assim, Deus, e a nossa fé, ela vai perdendo, ela é pequena demais. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu disse para uma pessoa uma vez, a gente estava tendo uma conversa como essa, e a pergunta é: mas será que é isso mesmo? Aí eu falei assim: ó, só quero te dizer uma coisa. Se eu tiver errado, nós dois estamos bem, porque não faz diferença nenhuma. Certo? Agora, se eu tiver certo, você está lascado. Você está lascado. Então, meu irmão, exercita a sua fé. Exercita a sua fé. Como? Ora. Eu não sei. Então geme. Fala, grita, esmurra, sei lá. Mas fala com Deus, se expressa para Ele. Porque é assim que você exercita a sua fé. Lê a Bíblia. Olha a cena que a gente viu aqui das pessoas lá na China, recebendo a Bíblia assim, como se fosse o... Eu leio em casa, eu tenho umas 5 versões de Bíblia. Eu sei que outros irmãos aí têm tantas outras versões. E aí tem gente que está morrendo de alegria, porque recebeu uma Bíblia. E a gente nessa versão aqui, não gostei muito não. Letra pequena. Eu gosto mais da azul. E a mensagem vai ficando para lá. Vai ficando para lá. Algumas coisas para a gente concluir. Deus está no controle de todas as coisas. Isso é evidente, claro, né? Ora, se Ele manda o filho, se o filho prende a Satanás,
para a propagação do Evangelho, para salvar os eleitos do qual ele escolheu, quem é que está no controle de tudo isso? É Satanás, gente? Lógico que não, é Deus. Eu preciso ter medo de Satanás, então? Nenhum. Eu preciso ter medo de quem? De Deus. É, de Deus. Porque se eu for negligente com ele, ele vai ser justo comigo. Ele vai ser justo comigo. O Evangelho de Jesus é vitorioso. Meu irmão, o Evangelho, coloca isso na sua cabeça. O Evangelho de Jesus é vitorioso. É por isso que não precisa... eu não tenho curso de teologia, eu não fiz... eu nunca nem li a Bíblia toda, eu não sei nem quantos livros tem no Novo Testamento. Tem Novo Testamento? Eu não sei... Meu irmão, esquece tudo isso. Vira para a pessoa e fala, eu não sei dizer direito as coisas não, mas meu negócio é o seguinte. Tem um tal de Jesus aí, eu quero falar desse Jesus para você. E o que eu sei dele é isso, 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 isso e isso. Mas será que alguém pode ser salvo? Pode, porque a mensagem do Evangelho, ela é vitoriosa. Ela ultrapassa a sua capacidade de oratória, o seu conhecimento, o que você sabe, o que você não sabe. A mensagem por si só, ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. E nós fomos chamados para pegar essa mensagem. Meu irmão, não espera que vai vir um anjo falar com a pessoa que você está esperando que converta, que não vai. Você sabe por que não vai? Porque Jesus diz que é a igreja dele que é para fazer isso. Não é para anjo fazer isso. É para nós fazermos isso. Nós somos instrumentos. Jesus disse, olha, toda autoridade me foi dada. Portanto, vão quem? Os anjos. Não, os anjos não. Vão vocês aqui, a minha igreja. Vocês vão pregar essa mensagem. Vocês vão pregar. Ser testemunha de Jesus nos fará, faltou o acento ali, reinar junto com Ele. Ser testemunha de Jesus nos fará reinar junto com Ele. Ser testemunha de Jesus é uma das coisas mais difíceis que tem, meu irmão. Então, eu estava até conversando com o Jonatas ontem, a gente falando sobre Enoque. Enoque, a Bíblia não fala nada sobre Enoque, nada. Fala lá, pai, filho, tal, Enoque, e andou com Deus, só isso. Depois, lá em Hebreus, diz assim, e ele alcançou testemunho aprovado de Deus. Aí eu fiquei pensando, olha que coisa, esse cara foi fantástico. A Bíblia, ou seja, o próprio Deus está dizendo que Deus foi testemunha de Enoque, ou seja, ele foi a testemunha de Enoque e aprovou Enoque. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Então, ser testemunha de Jesus, ou seja, testemunhar a favor de Jesus, ir culpado junto com Jesus, se for o caso, ou ir inocente junto com Jesus, é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Caminhar com Jesus é caminhar para a vitória eterna, e certa. Não tem erro, não tem zebra, gente. Isso aqui não é apostar, não. Caminhou com Jesus, eu sou vencedor. Pronto, acabou. Olha que beleza. Agora, caminhou sem Jesus, eu sou o quê? Perdedor, derrotado. Caminhou com Jesus, eu sou um perdedor. Então por que tem tanta gente caminhando sem Jesus? Eu não vou falar nada da besta não, porque senão vai ficar muito na cara. Caminhar com Jesus é ter a certeza da vitória, meu irmão. Caminhar sem Jesus é ter a certeza da derrota. Da derrota. É simples assim. É simples assim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos declara santos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a reinar junto contigo. Olha que coisa maravilhosa, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem zelado e cuidado de nós. Obrigado, porque o Senhor já venceu o inimigo. Mas, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia porque nós não temos feito o que o Senhor mandou fazer. Nós não temos proclamado o Teu Evangelho. Ainda que ele seja vitorioso, e ainda que a gente saiba disso, nós temos sido tímidos, medrosos, covardes. Por isso, nos perdoa, Deus. Tem misericórdia de nós. Vem com Teu Espírito Santo sobre nós e nos traga coragem, nos traga ousadia,
nos traga vontade de pregar e de ser testemunha deste Evangelho, nos dê a certeza que é necessária de que somos mais do que vencedores, Pai. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa mente, muda a nossa compreensão, transforma o nosso coração, ó Pai. Se temos sido os adoradores da besta, Deus, quebra isso em nome de Jesus, ó Pai. Nos marca com Teu Evangelho, nos sela com Teu Espírito Santo, nos faz adorador tão somente de Ti, ó Pai. E nos faz caminhar para a vitória certa que só existe em Ti. Nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém.